Boa noite a todos, tudo bem? Uma alegria mais uma vez estar aqui todos, reunidos entre irmãos, sempre. E, como de sempre, a gente passar alguns recados dos trabalhos sociais da casa, que nós fazemos, todos nós aqui, de alguma forma contribuímos. O segundo sábado de cada mês, temos a cesta básica, começa às 9 horas da manhã. Quem quiser participar, está sempre aberto a participar das cestas básicas, não só na doação, mas também vindo aqui conhecer o trabalho, participando com as pessoas. É muito importante isso, é um prazer e é uma alegria muito grande quem vier poder participar. E também aos sábados temos as entregas de lanche, quem quiser também participar, é só vir, chegar um pouquinho mais cedo, um pouquinho depois das palestras, às 5 horas, 5h30, participar aí do preparo dos lanchinhos, e sair para a rua, entregar esse lanchinho para o pessoal, uma palavra de carinho, também é super importante. E as palestras, como todos sabem, temos todos os dias, à exceção da sexta-feira, que é um trabalho de dependência química, um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, um trabalho super importante que é feito na casa, acolhendo todos os irmãos daqui da esfera material quanto da espiritual também. Um trabalho super importante, já faz mais de um ano que todos aqui estamos trabalhando. É uma alegria imensa também poder participar do trabalho. E hoje, terça-feira especificamente, também o trabalho é voltado a todos, mas também para a dependência química. Todo tipo de dependência, acho que vícios todos nós carregamos de alguma forma, algumas dependências, mas a dependência química que vem machucando bastante todos nós aqui nesse planeta, nesse momento. E todos os dias das palestras, quem quiser chegar um pouquinho antes, vir participar, no plantão de atendimento fraterno, conversar com uma das pessoas da casa é muito importante, não só para direcionar o tipo de passe que recebemos, mas também tem algum problema, alguma coisa que queira esclarecer, alguma dúvida, alguma coisa em relação a qualquer sentimento aí, ou orientação para os cursos da casa, e uma série de outras coisas, é muito importante também. Então, chegar meia horinha antes, quem quiser participar também, venha, converse aí com o dirigente do trabalho do dia e a gente encaminha para os plantonistas aí da casa. Tá bom? E de domingo, que começa um pouquinho mais cedo, às 10 da manhã, quem quiser trazer as criancinhas aí para participar e trazer os filhinhos, sobrinhos, enfim, toda criança para começar ali com a professora Benilde, que é uma alegria muito grande, trabalho bonito, a Benilde e a Andréia fazem um trabalho super bonito ali em cima com a criançada, E é isso. E a campanha do quilo da casa, voltando aí à parte social, importante na nossa contribuição, quem puder trazer, quem sabe no futuro consigamos ajudar mais e mais pessoas, Por enquanto temos 62 famílias, que a casa ajuda, 30 a cada mês, na verdade, não são 62 todo mês, 31 e 31. Então, quem sabe um dia a gente consiga aumentar esse número, com as doações e com o trabalho de todos. Tá bom? Vamos respirando fundo, nos harmonizando com a casa, com esses irmãos queridos que receberam nós aqui hoje, como sempre, com todo amor e carinho. Tentamos um pouco manter nossa mente limpa, longe dos problemas aí fora. Todos eles aqui presentes, médicos, enfermeiras, de todo tipo, sabem exatamente qual o problema de cada um de nós. E assim sendo, receberemos a ajuda do Pai, de Jesus, e toda essa alegria que abençoa essa casa nesse dia de hoje. Tenhamos força. Saibamos que vamos continuar esse caminho de nossas vidas com alegria, força
com muita perseverança. Pedimos então a permissão ao plano maior para mais uma vez iniciarmos uma palestra na casa, onde possamos aprender o máximo, absorvermos essas ideias, tranquilizarmos nosso coração. Graças a Deus. Deixei uma palestra aqui com o nosso querido irmão aqui, o Sérgio. Carregamos o que pensamos, né, do livro Horizontes da Vida, João Nunes Maia, né, e o Miramês, nosso querido irmão espiritual. Só peço desculpa pela voz, né, porque eu estou saindo de uma gripezinha meio... E aí a voz está meio embargada, pode falhar um pouco. Bom, eu estava olhando a água aqui, e a questão do pensamento e do carregar o que pensamos tem tudo a ver com essa água que está aí do lado. Por coincidência, eu trouxe algumas fotos de um trabalho feito por um japonês estudioso, quando ele tira a fotografia da água no momento em que ele congela. Então, eu queria que desse, enquanto no momento da palestra vai passando, queria que as pessoas olhassem, em cima está o título e embaixo está a fotografia da água, para vocês verem como o nosso pensamento age sobre o fluido. E aí, uma simples palavra, por exemplo, colocada sobre a água, vai gerar uma mudança na própria estrutura física da água. Impressionante isso. É um estudo que é feito já há bastante tempo. É interessante até para a gente poder, vão passando, para entenderem como é importante a gente entender esse processo. Afinal de contas, o que nós pensamos tem relevância? Tem, e muita. Porque, afinal de contas, hoje já se sabe que pensamento é matéria. O Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, quando ele trata do fluido universal ou cósmico, ele fala um pouco disso. Porque ele diz que o fluido cósmico é como o oceano. A diferença é que o fluido cósmico está por todo o universo. O oceano está circunscrito, né, no planeta, em alguns locais. E nós somos como o peixe no oceano do fluido. O peixe depende da água, nós estamos aqui e dependemos, de qualquer forma, nós estamos sob esse fluido. E é por isso que o pensamento é transmitido, assim como o som é transmitido pelo ar. Então tudo que a gente pensa, fala e age está sendo refletido nesse fluxo eterno aí que existe aí entre o mundo material e o mundo espiritual. É uma coisa só. Agora vamos entender o porquê também acontece e por que é importante a gente dar atenção para o pensamento. Até porque, primeira coisa, o mundo, mesmo que se modifique, nós temos uma péssima, quando falo ser humano, tem uma péssima tendência a achar que as coisas não se modificam. Em 1927, teve um pesquisador o dono da Fox, que era uma empresa de cinema, disse, mas que diabos as pessoas querem saber de ator falando? Era o cinema mudo da época. Ele não via sentido em o ator falar, em 1927. Em 1923, o dono da Dell Labs, que era uma empresa de pesquisa de informática, disse o seguinte, olha, eu vejo que só vai ter computador no máximo no mundo 5 pessoas, se lançar os computadores. Em 1977, o dono, no caso, um industrial da IBM, disse, eu não vejo sentido em ter computador na casa das pessoas. Nós vamos notar o seguinte aí, que o pensamento é fixado naquilo que a gente acredita como verdade, mas a verdade, ela só é instantânea naquele momento. Se a gente não se adapta e não se modifica, nós ficamos parados no tempo. Tudo muda no mundo, tudo está em constante modificação. Nós vemos que nossa vida, ela é seguida e adaptável. O grande problema nosso é que nós temos a tendência de ficar preso àquilo que a gente acredita como verdade. Crenças. O nosso pensamento, ele é baseado em crenças. Ah, mas eu não tenho crença, alguém pode falar por aqui. Ok, vamos ver se ninguém tem crença. Foi feita uma experiência com 2 peixes, né? Colocaram uma barracuda e uma tainha num aquário. O barracuda vai lá e come a tainha. Aí o que eles fizeram? Colocaram um vidro separando a barracuda da tainha. Toda vez que a barracuda tentava ir em cima da tainha, ela batia no vidro. Uma semana depois eles tiraram o vidro. O que acontecia? Apesar de não ter o vidro lá, a barracuda nunca mais passou pelo outro lado. Ficou presa à crença.
para ela era verdade que existia um vidro lá. Ela jamais, e ela é capaz de morrer de fome agora, porque ela acredita que existe um vidro entre ele e a comida que está do outro lado. Da mesma forma, conosco. Toda vez que a gente acredita em algo, esse algo nos prende. Nós ficamos presos às crenças. Um exemplo claro, se a gente for discutir política, religião ou futebol, não importa, a gente vai ver que a discussão é baseada em crença e não em necessariamente em informação. As nossas crenças muitas vezes nos elevam, mas muitas delas nos prendem. Então a gente tem uma dificuldade muito grande muitas vezes de avançar, porque nosso pensamento está preso naquilo que a gente acredita ser verdade. As crenças, então, estão em nós, faz parte de nós. Um exemplo claro. Exemplo não, isso aí é real. Nós vamos falar do cérebro humano. O pensamento, ele inicia-se na mente. A mente não é o cérebro. A mente é o órgão, se a gente pode chamar de órgão, que está muito mais intrínseco no espírito do que é o próprio cérebro. O cérebro é apenas um aparelho de 1,5 kg, mais ou menos, que serve para refletir aquilo que a mente gera. O que acontece? Tudo que a gente faz é refletido no pensamento, e o pensamento reflete na mente material. O problema, não diria que é um problema, mas o que acontece? Todo pensamento repetido gera mecanismo de inconsciência. Um exemplo, eu não sei dirigir. Então eu começo a dirigir, no começo eu tenho medo de dirigir, lógico, né? Então eu vou tomando cuidado para mudar a marcha, para virar à direita, para virar à esquerda. É um mecanismo totalmente consciente. Quando eu repito muitas vezes esse mesmo mecanismo, em algum momento aquilo se torna automático, meu inconsciente captura aquilo. E aí o que acontece? Eu dirijo sem perceber, eu estou conversando com a pessoa, estou ouvindo a música do rádio e não estou percebendo, estou trocando a marcha, estou dirigindo, o que acontece? Automatismo. Nós tendemos a automatizar tudo aquilo que a gente repete. Agora vamos pensar na mesma situação para o comportamento que as pessoas muitas vezes têm com relação à crença. Eu nasci para sofrer. Repita isso algum tempo para ver. Vai acontecer. Vai virar automático. Eu não chego em lugar nenhum. Automatiza. O pensamento automatiza tudo aquilo que a gente repete. E não precisamos falar. A gente basta pensar a respeito que gera automatismo. Crença. Então a crença, ela está embutida em nós. E ela é muito forte. Por quê? Porque nos aprisiona. Com quais crenças a gente deve ficar e quais crenças a gente deve se libertar? Alguém pode me dizer? Porque as crenças também não são tão ruins. Mas quais crenças nós ficamos e com quais crenças a gente se livra? Quais? Quais seriam? Não, mas quais crenças, tipo de crença a gente poderia dizer? Com essa eu fico, com essa eu prefiro não ficar. Exatamente. Aquelas crenças que nos aprisionam, nós temos que nos libertar delas. Elas é que geram comportamentos desequilibrados em nós. As que nos aprisionam. Mas como é que eu sei? É fácil, põe no papel. Escreve lá. Normalmente as crenças estão embasadas naquilo que a gente faz no dia a dia. Aquilo que eu acredito é crença. Se eu não acredito na crença, não faz parte de mim. Fácil. E aí eu começo a ver, se o fato de eu me achar importante me faz mal, eu tenho que me livrar dessa crença de me achar importante. Se eu falar demais faz mal, eu começo a colocar no papel um monte de crenças que estão embutidas. Obviamente que a gente não está entrando no sentido de entender melhor aquelas crenças que estão no inconsciente. Mas a gente vai começar a pegar aquelas que são muito ativas. Tem 1 milhão de crenças que estão inativas lá que a gente olha. Por quê? Porque a evolução acontece desse jeito. Nós não conseguimos ver aquilo que a gente não está preparado para ver. Quando eu era criança, eu lembro bem que eu gostava de jogar bola, e certa vez a minha bola, perdi lá, não sei o que aconteceu, e eu saí, devia ter 8 anos, não lembro bem, e tinha uma mulher grávida na rua. Eu virei para a mulher e falei, olha, devolve minha bola. A cabeça do menino era essa. O que me chamou a atenção também foi que até então eu não tinha percebido que mulher ficava grávida. Eu nem sabia. Então, a partir daí, a mulher me explicou o que era. Com meus 7, 8 anos, eu comecei a entender, então, como é que vinham as crianças ao mundo. E a partir daí, eu comecei a perceber que tinha muito mais mulher grávida. Quando a gente não está preparado para ver determinadas coisas, as coisas simplesmente podem passar na nossa frente e a gente não vê.
Então nós, quando estamos dentro do conceito de evolução, nós estamos evoluindo, mas a nossa consciência interna, ela só consegue captar aquilo que a gente está preparado para ver. Um exemplo, por exemplo, já aconteceu com você de pegar aquele livro maravilhoso, aquele filme fantástico, e teu amigo tem que ver, teu colega tem que ler. Você empresta o filme, empresta o livro, ele nem liga. Ele nem aí, você viu não vi. Eu, na época, uns 2 anos atrás, assisti aquele filme Quem Somos Nós, é maravilhoso, quis que todo mundo assistisse, levei, tinha um casal amigo meu, eu emprestei pra eles, e no fim de semana eles viram, falei, segunda-feira, eu vou perguntar, né? Lógico, chegou segunda-feira, e aí? Nós dormimos, não consegui ver o filme. Incrível, mas é verdade, aquele filme é importante pra mim. Algumas coisas da vida são captadas pela nossa consciência. O nosso pensamento está antenado para aquilo. E por isso que é difícil a gente querer que pessoas à nossa volta tenham o mesmo conceito de pensamento que a gente. Aí que está a dificuldade. Nós temos um pensamento que age baseado no nosso conceito em evolução. Nós somos espíritos em evolução. Agora, a gente quer cobrar do outro que ele tem a mesma visão. Não tem. Não adianta. Quem está à nossa volta não tem a mesma visão que a gente. Não adianta. Nós temos que tratar as pessoas com respeito e não querer que elas tenham o ponto de vista da gente. Está errado. Nós não vamos conseguir isso. Nós estamos vivendo numa massa humana, várias pessoas, em diferentes níveis de evolução, diferentes níveis de conhecimento. Quando é que nós vamos cobrar de alguém alguma coisa? Nunca. Porque nós somos indivíduos. Nosso ponto de vista é único. É único. Cada um de nós aqui nessa sala tem um único ponto de vista. Ninguém aqui na sala consegue ter a mesma informação da mesma forma. Não dá para ter. Nós temos os pontos de vista separados. Mas aí também tem um problema, né? Por quê? Olha só. Assim como nós temos o ponto de vista pessoal, nós temos que saber trabalhar isso. Muitos de nós, aí voltando ao conceito das crenças, que é baseado no próprio pensamento humano, reflete aquilo que sente baseado no que pensa. Explicando isso para vocês da seguinte forma. Tudo que acontece na nossa vida, constantemente, é refletido baseado no que a gente acredita. Tudo. Por exemplo, se as pessoas morrem de medo de perder um emprego, são pessoas que têm dificuldade de arrumar emprego. Parece mágica, né? Mas não é. Parece que a natureza conspira, mas não é também. Aquelas pessoas estão loucas para casar, no caso. Verdade. Quero arrumar uma namorada. Some todas. Quero arrumar um emprego, não aparece. É incrível isso. Parece que a gente quer que aquilo aconteça e aquilo acaba desaparecendo da nossa vista. Por que acontece isso? Porque nós estamos fixados. Toda fixação gera justamente um afastamento daquilo que nos interessa. Jesus ensinou isso quando falou lá em lá no capítulo 24, 23 a 26, lá os do campo, né? Quando eles não tinham, mas eles têm um desenho, a forma muito mais bonita do que a melhor roupa que usou lá, os reis lá Exato. Salomão, né? Então, resumindo, Jesus queria dizer exatamente isso. A preocupação excessiva gera falta. Se a gente pegar pessoas muito ricas, a gente vai ver que o que eles menos pensam é em ter dinheiro. E se a gente pegar o pobre, o que ele mais pensa é ter dinheiro. E é verdade isso. Então, tudo que a gente quer com afinco, aparta. Então, o ideal é viver uma vida mais tranquila, mais serena. As coisas vão fazer parte da nossa vida baseada na nossa serenidade. O pensamento sereno gera equilíbrio. Toda vez que nós estamos fixados em alguma coisa, essa alguma coisa gera a falta dela. Aquelas pessoas que se apaixonam demais, liga para a menina, por exemplo, e fala, eu não consigo viver sem você. Isso para mim é fome, não é amor. Não, porque não dá para ser amor de uma forma tão excessiva. E outra coisa, toda falta é dependência. O ser humano nasceu para ser independente. Eu posso ser casado, eu posso ter filhos, mas eu sou um ser completo, equilibrado. Toda vez que eu gero dependência, é igual a dependência do cigarro, da droga, de qualquer coisa que valha. Essa dependência, assim, do amor, do sentimento, é a mesma dependência. Porque eu preciso de estímulos para continuar sobrevivendo. Então, pessoas assim são dependentes.
eu vou sair de um amor para outro, de uma paixão para outra. Vocês devem conhecer pessoas que vivem apaixonadas, saem de uma e outra paixão, saem de outra e outra paixão. É isso, é dependente do amor. Se fosse cigarro, ela mudaria de marca do mesmo jeito. Não muda muito, porque o pensamento interno está fixado. Eu preciso de alguém. Olha lá a fixação. É justamente quando mais falta. Então ela se pega naquele primeiro, e como a pessoa não se valoriza, eu não posso perder. Então eu fixo, eu não posso perder a pessoa. O pensamento fica ligado àquela situação e àquela pessoa. Errado. Nós temos que entender que o mundo foi feito, e nós estamos no mundo, para sermos equilibrados. O pensamento deve gerar isso. E quanto às necessidades que o mundo nos impõe, elas só são válidas porque servem para a gente crescer com elas. Exemplo, toda e qualquer dificuldade que acontece na nossa vida é o nosso aprendizado. Se a gente tiver isso em mente, a gente não sofre mais. Enquanto a gente achar que a gente veio no mundo para só ser feliz, eu vou ser feliz e acabou, a gente vai ser feliz. Mas a gente tem que entender que a felicidade é um estado de espírito em constante transformação. Se a gente acha que aquele sonho da felicidade, eu quero chegar lá, não vou chegar lá. Por quê? Porque hoje é comprar um carro. Comprei um carro, não vou mais ser feliz? Não. Então a felicidade são momentos. Eu posso ter momentos, muitos momentos felizes, desde que eu me transforme para que eu fique feliz com aquele momento. Um exemplo, digamos que uma pessoa acaba de casar. Casou, feliz, a esposa do lado, João e Maria. Aí João leva a Maria para um restaurante fino. Acabaram de casar, felicidade pura, Maria deixa cair comida na saia dela, e, não tá aí, tudo bem. E a Maria, quando está voltando para casa, na entrada, pede a chave, não, a gente vai procurar, tudo bem. 10 anos depois, o mesmo casal, o mesmo restaurante, a Maria deixou cair comida na saia. Imagina se ela perder a chave. O que acontece nesse momento, nesse exemplo? É justamente, a situação pessoal é única. O João é o mesmo. Por que no primeiro momento ele não se desequilibrou, no segundo se desequilibrou, se a situação se repetiu? Ora, porque nós é que somos levados por nossa própria condição a sofrer com aquilo. As pessoas à nossa volta são o que são. Nós é que escolhemos sofrer com aquilo ou não. Se eu tenho uma esposa que me dá um trabalho danado, porque ela fala, eu não venho, é porque eu preciso ouvir. Eu preciso aprender a ouvir. É verdade. Se a gente começar a ver as situações de dificuldades aparentes em nossa volta, nós vamos ver que são dificuldades nossas e não da pessoa. Meu filho dá um trabalho danado, eu preciso ter paciência. Aprendi, ele veio para isso, graças a Deus que ele me dá trabalho. Porque eu tenho que ter paciência. O pensamento nesse ponto tem que gerar ação equilibrada. Olha, meus amigos falam mal de mim, então eu vou estender o mal também e falar mal do vizinho. Olha aí a maledicência. Então eu tenho que treinar isso. Tudo que acontece à nossa volta é gerado basicamente por questões de ação que a gente está envolvido no meio dessa ação. Por exemplo, se a gente jogar uma pedra no rio, vai gerar uma onda. O mundo e a vida geram ondas. Se a gente for ver uma onda de rádio, ela vai agir, ela vai ser mais ou menos esse formato, né? O que acontece? Tudo na vida é baseado em ondas. Tudo. Então vai ter momentos em que a gente vai ter determinadas dificuldades, momentos que a gente vai estar numa boa, vai estar tudo tranquilo, mas vai ter momentos de dificuldade. Se a gente perceber a vida dessa forma, em ondas, vai acontecer dificuldades e a gente vai saber que aquela dificuldade, primeiro, é para o meu aprendizado. Segundo, vai acontecer, não tem jeito. Por que a gente sofre? Porque a gente não quer que nunca aconteça. A gente não quer que a vida ande em onda, a gente quer que a vida ande assim na reta, né? De preferência que não aconteça nada de ruim. Tô indo para casa para o pneu. O pneu fura, gente, é normal. Acontece. Mas tinha que furar, tinha que ser comigo. Não. Era melhor que fosse conosco, porque a gente tinha que aprender no meio desse momento a ter a paciência de alterar isso e perceber que a minha vida é feita de momentos felizes e tristes. Do mesmo jeito. Não adianta, porque eu leio mais, é porque eu estudo mais, é porque eu não sei o que lá, que eu faço, eu mereço ser feliz. O merecimento está baseado na ação. O que eu sinto em relação ao que acontece no mundo é que vai fazer a diferença. O resto não. Por isso que a gente percebe o seguinte, o mundo à nossa volta vai continuar com ou sem a gente. Do mesmo jeito. A gente interagindo no mundo vai sofrer com ele ou não. Depende da gente. Então nós agindo no mundo,
no dia a dia, no trabalho, com as pessoas, depende única e exclusivamente daquilo. O meu ponto de vista, lembra do João lá, quando ele foi no restaurante? Então, por que 10 anos depois ele não podia ter a mesma atitude? Porque ele escolheu não ter. Ele escolheu. E nós normalmente não escolhemos. A gente escolhe sofrer porque a pessoa me irrita, porque a pessoa fala alto, porque a pessoa sempre corta a minha fila, porque ele sempre fala mal de mim. Notem, tudo que acontece, nós estamos refletindo em nós a carga de sofrimento. Se nós somos casados, temos filhos, muitas das pessoas sofrem muito porque é como se eles tivessem uma lista mental das coisas que a pessoa faz de ruim. Ah, porque o João não põe a tampa privada quando vai no banheiro, o João não lava a louça. Nós temos uma lista de... Se perguntar para alguma mulher casada as dificuldades que ela tem com o marido, cabe numa lista assim, maior? Notem, nós temos as dificuldades porque a gente conhece a pessoa que está conosco, óbvio. Mas nós temos também a outra lista, a lista das coisas boas que a pessoa tem. Essa lista mental também tem que ser ativa. A pessoa é boa, calma aí, ele respeita, ele conversa comigo quando eu tenho problemas, ele faz as coisas quando precisa, porque naquele momento ele percebe que eu estou precisando dele. Então é necessário também que a gente tenha uma segunda lista mental das coisas boas, porque não adianta, gente, a gente ter uma lista das coisas ruins durante a vida da pessoa, e depois que a pessoa morre a gente saca a lista boa. Ah, ele era tão bom, né? Já foi no enterro? Ótimo para a lista boa, né? A gente saca a lista das coisas boas da pessoa e começa a ler a respeito de tudo que ela fez de bom. Mas nada daquilo a gente falou quando ela estava boa ou viva. Será? Porque a gente tem que entender, então, qual lista a gente escolhe. Nós temos essa condição. Estamos na vida justamente para experimentar. Olha que bom, gente. Nossa vida é uma experiência constante. Todos nós aqui estamos nessa experiência maravilhosa para crescermos como espíritos. Estar no mundo com pessoas à nossa volta nos dá uma chance única de crescer baseado na experiência do outro. Isso é importante e é muito bom, porque a gente sabe que a gente vai crescer constantemente com meu amigo. Pode dar trabalho ou não, mas meu irmão, minha mãe, meu pai, todos à nossa volta vão gerar experiências únicas em nós que vão gerar crescimento. A gente, repito, é que vai escolher sofrer ou não com essa experiência. Agora, quanto mais difícil for a nossa condição, maior a necessidade de transformação nossa, não do outro. Nossa. Ah, mas eu vou ter que suportar. Olha só como a gente precisa mudar, hein? Ah, mas eu não aguento mais o meu marido. Olha como a gente precisa mudar. Ah, eu não suporto mais esse trabalho. Olha a mudança como precisa acontecer. O nosso pensamento fixo, ele está de tal forma embutido na ideia única de que eu não mereço isso, de que tudo à nossa volta não é para nós. E, na verdade, o mundo que nós estamos, a família, o emprego, as pessoas à nossa volta, são como que direcionados para a nossa transformação. Há um plano na reencarnação. Não é feito por acaso, não. Vai você, encarna aí. Agora vai você. Agora vai você, não é assim que acontece a reencarnação. Faz uma fila e vão jogando todo mundo. Não, as pessoas vão vindo com um plano. Existe um plano para que a coisa aconteça, para que a pessoa, através daquela experiência, modifique-se. E essa modificação gera evolução. Até porque nós temos um problema sério. Isso não é o ser humano. Acho que todo ser vivo tem isso. A gente tende ao comodismo. É normal pra gente. Se a gente pegar uma célula solta, por exemplo, pega uma célula viva qualquer, a gente vai ver que, se a gente olhar para ela, a gente vai ver que ela vai se acomodando. Se tiver quente de um lado, ela vai para o lado mais frio, mais morno. Se tiver frio demais, ela vai se acomodando até ela encontrar um momento em que ela não precisa mais nem se mexer. A gente é mais ou menos assim. A gente quer um emprego público porque a gente quer um emprego seguro, não é não? A gente quer ganhar bem porque a gente quer ter problema de dinheiro. A gente quer a mulher perfeita porque aí a gente sabe que não vai ter problema nenhum no casamento, o homem perfeito, porque aí, afinal de contas, né, porque a mulher perfeita não tem um homem perfeito também, né? E por aí vai. Nós buscamos o quê? O sossego. E o sossego não gera evolução em ninguém. Não adianta, gente. Quanto mais parado, pior. O mundo vai evoluir independente da nossa vontade. Faz uma experiência. As pessoas que têm filho, ficam um tempo, as pessoas que viajam por muito tempo, quando voltam para casa, o filho cresceu, mal conhece o pai ali, houve transformação. Mas se o pai
cresce ali junto com o filho, ele não percebe nem a mudança que está acontecendo. As mudanças são nítidas, mas são imperceptíveis. Se amanhã a gente acordar com 50 quilos a mais, a gente se assusta, não se assusta? Agora, começa a engordar 1 quilo por mês. Daqui a 50 meses a gente não vai se assustar, mas engordou. Pode ter certeza. Por quê? As mudanças são imperceptíveis. Se a gente não tomar cuidado e não perceber que o mundo gira, e esse mundo girando gera transformações, a gente não começa a não perceber as coisas óbvias que estão. É a mesma coisa que pegar qualquer um de nós, por exemplo, e ir para o mundo feliz. É o que todo mundo quer, né? Um mundo triste aqui, esse mundo devia ser prova, como dizem. Então pega um de nós, qualquer um de nós merece um mundo feliz, não é não? Então pega, a gente vai para o mundo feliz. Ninguém fica doente lá, viu, gente? Não tem remédio, não tem dentista, porque todo mundo nasce com dente bom. Não tem nada. A mulher nem tem dor de parto. Olha que beleza desse mundo. É tudo tranquilo e maravilhoso. O que acontece um de nós nesse mundo? Nada. A gente não vai crescer, porque não tem ninguém para dar trabalho para a gente. Olha só, a gente está no mundo feliz e que nada acontece para nos modificar. O meu vizinho é maravilhoso. O meu trabalho é perfeito. O meu chefe é fantástico. E minha esposa é maravilhosa. E aí? Como é que eu vou mudar? Pois é, esse é o grande problema. Então, a gente pode chegar à simples conclusão de que a gente precisa do mundo de expiação e prova. Olha só que interessante. Até então a gente achava que esse mundo aqui não servia pra gente, né? E depois a gente chega na conclusão de que sim, é esse o nosso lugar. Porque aqui nossa mente modifica-se baseado nas experiências. O nosso pensamento se modifica baseado justamente na transformação pessoal. Quando nós estamos interagindo com as pessoas, dando trabalho para a gente, nós estamos nos transformando. E repito, o dando trabalho, vamos colocar uma aspa aí, porque isso é um instrumento de transformação. Toda vez que a gente estiver com algum problema, a gente tem que refletir o que eu preciso aprender com isso. Se a gente começar a aprender com isso, nós começamos a não repetir o mesmo problema. Porque quando a gente não aprende com determinados problemas, o que acontece? Ele se repete de uma outra forma. Né? Aquela mulher que lá do Nordeste que apanhava do marido. Aí ela vem para São Paulo, casa com outro que bate nela. Ela vai para os Estados Unidos, o que acontece? Ela vai com alguém que bate nela. Não tem jeito, porque ela não mudou o interior dela. O interior precisa ser modificado. Quando você muda isso, a mesma história daquele cara, daquela pessoa que arruma aquele emprego que é sempre o último a ser escolhido para a promoção. Ele vai mudar de emprego, se ele não mudar o interior dele, o outro emprego ele vai ficar esquecido, e no segundo emprego ele vai ficar esquecido, e no terceiro emprego ele vai ficar esquecido, e ele vai falar o seguinte, mas esse mundo aqui, olha, ninguém me trata bem, puxa vida. Ou aquela mulher que quer o homem perfeito, e só arruma homens que querem tirar proveito. Se não modificamos o nosso interior, nós não conseguimos melhorar a nossa própria vida aqui na Terra. Não tem jeito. Volto a repetir, os livros espirituais, as psicografias, de modo geral, eles interpretam exatamente a vida como a gente vê. Então, se a gente pegar qualquer literatura espírita, a gente vai ver o seguinte, os mundos espíritos, as pessoas que estão envolvidas no nosso meio, elas estão exatamente onde precisam para evoluir. E nós também, né? Repetindo isso. Nós não estamos no lugar errado. A gente está no lugar certo. E com essa certeza de estarmos no lugar certo, evoluindo baseado nas experiências familiares, experiências de relacionamento, com família, com filho, no trabalho, nós temos que entender que o nosso pensamento cresce baseado na nossa própria crença, desde que escolhidas as melhores crenças para isso. Então, essas crenças e a nossa própria condição pessoal de escolher não sofrer com essas dificuldades e evoluir e aprender com elas, é que vai fazer de nós, cada um de nós, um espírito cada vez melhor. Muita paz a todos. E aí, pessoal? Ficaram muitas dúvidas? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma colocação? E aí? Gente, olha aqui, eu vou ficar parado aqui até meia-noite olhando para a cara de vocês até alguém falar. E aí? Boa noite, Sérgio. Obrigado, viu? Obrigado pelas palavras.
Assim, eu acho que a gente falou um monte de coisas que todo mundo enxerga no dia a dia, né? E parece que a gente tem isso mesmo, né? De criar essas situações, de falar que isso existe em nós e não podemos mudar. Como é que é essa mudança? Né? Todo mundo sabe que é difícil, né? De um dia para o outro, né? E também que a religião pode ajudar, que os ensinamentos espíritas podem ajudar a gente ir tirando essas coisinhas da gente, por favor. Lá no Evangelho segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec ele faz esse questionamento, né? O que eu preciso fazer para não cair nas tentações e evoluir com isso? Os Espíritos lá nessa pergunta 919 respondem para Kardec, olha, como já disse o filósofo antigo, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é começarmos a olhar para dentro de nós, falei das crenças, né? Olhar para dentro de nós e começar a entender as melhores formas de se melhorar, de crescer, de começar a evoluir. Muitas vezes nós temos uma dificuldade tremenda de olhar para nós mesmos. Por quê? Quem aqui já fez uma lista daquilo que realmente é? Alguém já tentou fazer? Pegar uma lista e falar, eu sou um covarde, eu sou um orgulhoso, eu sou... Fazer uma lista cruel mesmo daquilo que a gente é, mas não tem coragem de... Alguém já fez? Pois é. O conhecimento de ti mesmo é fazer uma lista real do que nós somos e começar a partir dessa lista a gerar transformação. A gente pode se assustar com o que a gente vai ver. Vai se assustar muitas vezes com aquilo que a gente vai ver, porque somos nós. A gente só não coloca isso para fora. Nós somos meio que Jack and Hyde, né? Nós somos o médico e o monstro. Nós guardamos o monstro dentro de nós, mas a gente precisa conhecer esse monstro dentro de nós para poder mudar. Então é necessário, então, que a gente se conheça. Comece a ver dentro de nós aquilo que realmente precisamos mudar, por mais que a gente se assuste com a descoberta. Nós temos que olhar para dentro de nós e começar aí sim a trabalhar essa autodescoberta. Então, Sérgio, só complementando que muitas crenças são inconscientes, né? Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a ter mais clareza dessas crenças e a gente tem como ir modificando, né? Por exemplo, se eu achar que se eu for rico eu não vou para o céu, né? Isso pode ser uma crença que toda vez que pegar o dinheiro na mão, eu jogo fora ou dou para alguém, né? À medida que eu ressignificar isso, né? E achar que eu posso ter dinheiro e mesmo assim ser próspero, ajudar outras pessoas, isso pode me autorizar, né? Mais ou menos por aí, né? Exatamente. Eu estou com um assunto interessante porque recentemente, eu acho que na Europa eles fizeram um levantamento baseado justamente na crença da pobreza. Porque a maioria do ser humano acha que é pobre e acabou. Quer dizer, sou pobre e não vou ser rico nunca. E pegaram as pessoas que ganharam em loterias durante o mundo todo. Descobriu-se depois da pesquisa que 80% das pessoas que ganham loteria no mundo, 2 anos depois, estão pobres de novo. Crença. Por mais, então, a gente tem que entender que não é o dinheiro que vai fazer a diferença na vida da pessoa, que ela acredita. Essas crenças aí têm um valor predominante naquilo que a pessoa é. Correto. Eu não lembro bem qual é a questão do Livro dos Espíritos, mas tem uma que diz o seguinte, que o Kardec pergunta como é que a gente pode melhorar, evoluir, mudar nossas más tendências, né? Os Espíritos dizem lá, não sei reproduzir exatamente, mas diz alguma coisa do tipo que é um esforço muito insignificante e muitas vezes depende mais da vontade, né? Queria que você falasse sobre isso para a gente poder atuar nessas mudanças. Sim. A questão da mudança, ela, se a gente for tratar a mudança do ponto real dela, nós vamos dizer que ela mesmo realmente não é tão pesada. Aquelas mudanças, tem mudanças que realmente vão levar anos para a gente, mas no dia a dia, nós vamos ver que coisas básicas, se a gente começar a mudar, o nosso constante pensamento gera no nosso inconsciente transformações. Por que a gente tem aquela mudança de acordar com o pé esquerdo e levantar de mão na segunda-feira? Então a gente começa a segunda-feira acordando sorrindo. Pega o metrô lotado, mas tenta sorrir. As mudanças começam mas olha, gente, parece brincadeira, mas funciona.
As mudanças acontecem de dentro para fora, não de fora para dentro. Cumprimentar as pessoas quando a gente está entrando, quando está saindo, sorrir para as pessoas que estão à nossa volta, começar a fazer pequenas modificações, gera em nós um pensamento positivista a respeito da vida. Tem um pesquisador, não vou lembrar o nome dele agora, ele diz o seguinte, que se você pegar qualquer frase positivista, qualquer uma, por exemplo, eu sou inteligente, qualquer frase, e você conseguir repetir essa por 6 meses, no final do 6º mês você acredita nela. Mudou. Por quê? Porque você repete ela de tal forma que aquilo começa a fazer parte de você. E aí você começa a viver como aquilo fosse verdade para você. Então, coisas desse tipo, ou seja, ressignificar é mudar pequenas atitudes para as grandes atitudes ficarem mais fáceis para se modificar. É necessário, sim, que a gente comece a mudar aos poucos. Pequenos pedaços da vida que a gente não dá importância e que geram grandes transformações. Sorrir, obrigado, muito prazer. Sabe? Começar a trabalhar esse sentido com todos à nossa volta. Não é só com quem eu me sinto bem, com quem é meu amigo, com quem... Ou seja, todos. Quando a gente começar a ter esse tipo de atitude, nós vamos ver que nossa atitude interior vai transformar essa atitude em algo normal, porque a repetição gera um comportamento automático. E a gente vai sorrir sem perceber, vai começar a conversar com as pessoas com muito mais calma, sem perceber que a gente modificou, e vamos ser simpáticos em qualquer lugar que a gente estiver, e não vai nem perceber isso. As pessoas no seu modo vão sentir essa simpatia, nossa, eu me sinto tão bem perto de você, e nós mesmos, depois de praticar tanto, não vamos nem perceber o quanto nós modificamos. Tem que ter a vontade, porque senão a gente não consegue gerar muita transformação. A vontade é implantada nesse caso. Tem que ter. Boa noite. Mas ela se tornou inteligente? É a minha primeira pergunta. A segunda é a questão da pobreza. Se eu ficar ganhando a Mega Sena, eu não posso que deixar isso transformar dentro de mim. Porque, veja bem, eu entendo assim, eu nasci pobre, porque eu não nasci, não era meu destino ser rica. Só que a minha maior riqueza é o que eu sou. Então eu não me considero pobre. Né? Então, são coisas diferentes. Vamos pegar a primeira parte. O que acontece é o seguinte. Quando você repete para você mesmo, muda uma crença, do tipo, eu sou inteligente, você vai acabar ficando assim. Por quê? Porque o nosso cérebro, nós temos, o homem tem 150 bilhões, a mulher tem 100. O homem tem 150. Verdade, gente. Mas não serve pra nada esses 50 bilhões nossos, tá? Você já vou adiantando já. Não serve pra nada, é verdade isso. A nossa inteligência em relação à mulher é a mesma. Então, não tem importância nenhuma. Eu gosto de brincar com essa diferença para no final descobrir que não faz diferença nenhuma. Mas o que acontece? Esse monte de células que geram essa inteligência são mal trabalhadas pelas crenças. Quando a gente não acredita, nós bloqueamos. Eu não consigo aprender inglês. E a gente não vai aprender. Porque nós bloqueamos isso em nós. E toda vez que a gente pega uma lição de inglês, o bloqueio vem, eu não aprendo. Eu não vou aprender. É verdade, eu sou ruim em matemática. Vou ser ruim em matemática. Note, tudo aquilo que a gente tem crença gera bloqueio. É natural. O nosso cérebro ele é bloqueado baseado em crenças. Mas a capacidade nossa é a mesma. Nós temos o mesmo cérebro que tem o Bill Gates. Nós temos o mesmo cérebro físico que tem qualquer um do planeta Terra. Tirando Einstein, que o cérebro dele era fantasticamente grande. Mas tirando ele, a grande maioria de nós tem um cérebro muito parecido. Nossas capacidades são as mesmas. Entende? Nós temos as mesmas capacidades. Então, tornar-se inteligente também é crença. Nós não tornamos porque a gente bloqueia as crenças. A questão da pobreza, ela tem que ser trabalhada da seguinte forma. Se eu creio que ser pobre, sou pobre, mas sou feliz, eu posso justamente não ser rico nunca porque eu acredito nisso. Mesmo quando eu tenho a capacidade de ter mais. Mas eu sou feliz desse jeito. Vou ser feliz assim quando tiver a oportunidade, muitas vezes, de vir a mim condições e situações melhores, eu bloqueio. Porque a crença, ela não pode ser limitadora. A felicidade, ela não tem a ver com ter ou não dinheiro. Nós temos que desvincular isso. Sou feliz. Ponto. O assim é que gera bloqueio. Eu sou feliz. Agora, se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Muda a crença. Entendeu? Mude a crença. Por quê? Está na hora, gente, da gente também não ser hipócrita. Porque a gente está num centro espírita e nós não falamos de dinheiro, né?
que afinal de contas, olha a crença aí, hein? O problema da crença, mas se eu falar de dinheiro, não sei se meu Deus, nós temos que mudar nossas crenças. Ter ou não dinheiro não tem nada a ver com ser espírito ou não. Ter ou não dinheiro não tem nada a ver com ser feliz ou não. Crença, e a gente fala do dinheiro, mas pode ser por qualquer outra coisa. As crenças estão embasadas na nossa vida. Aquilo que nós temos e acreditamos. Se ela nos limita, nós temos que nos livrar dela. Esse é o ponto. Não sei se eu consegui entender. Falando de eu nasci pobre porque eu tenho que ser pobre, né? Eu conheço muita gente que nasceu pobre e hoje está com uma situação estável porque ela procurou se desenvolver, trabalhou, se esforçou, né? Não é porque eu nasci daquela forma que eu tenho que viver. Eu nasci para me melhorar. A fortuna não é uma melhora, né, na espiritualidade, mas nos ajuda a viver nesse mundo, né, de uma forma tranquila e sabendo que como está usando toda essa fortuna, né? Exato. A Sandra tocou um ponto interessante. Quando nós mudamos a crença, nós mudamos o nosso próprio estado de espírito para qualquer outra coisa. Aliás, né, vamos entender bem. Tem muito rico infeliz e tem muito pobre infeliz. Assim como tem muito pobre infeliz e muito rico feliz. Vamos deixar as coisas bem claras aí. A felicidade não tem nada a ver com isso. Uma coisa, aí sim, vou falar de uma outra estatística interessante, é que levantaram, aí foi feito na Europa essa, pegaram pessoas ricas e pessoas pobres para medir o nível de felicidade. Descobriu que o nível de felicidade de pessoas pobres era maior do que as pessoas ricas. Então a riqueza não traz felicidade. Não é isso. É que o rico, ele já conquistou o que ele queria. Ele tem tudo. Então os níveis de felicidade ou de conquista que geram felicidade são menores nele. Óbvio. Então uma pessoa que não tem nada, se ela consegue comprar um carro, opa, olha o nível de felicidade aí. Conseguir um emprego novo, olha o nível de felicidade. Pessoas que não têm muito, tendem a ter mais níveis de felicidade porque estão conquistando muito mais coisas do que quem tem muito. É só isso. Então, conquistas constantes geram felicidade constante. A pessoa que tem tudo tem que procurar outros meios internos para buscar essa felicidade, porque senão vai se tornar atormentado, mesmo com dinheiro. Isso é uma outra história. Exatamente. É isso mesmo. Isso. Perfeito. Tá. Melhor ele falar. Frase pessoal da internet que entendeu. Então, eu estava só com uma colocação. Não é? Rico nasce simples, ignorante e pelado. Nascemos todos da mesma forma. Né? O que vale é a nossa evolução, o nosso aprendizado. Exatamente. A nossa evolução. O que nós somos, no final das contas, não aquilo que projetamos. Só para terminar, né? A gente tem que parar de achar que nós somos fruto da nossa história. Eu sou, por exemplo, eu dou aula. Eu sou professor. Eu não sou professor, eu sou mais do que isso. Assim como cada um de nós aqui dentro, nós não somos aquilo que as pessoas nos rotulam. Nós somos bem mais do que isso. Por enquanto eu estou professor, exatamente. Mas nós somos muito mais do que isso. Só que a gente se fixa em algum ponto e acha que é aquilo. Isso é limitador. Bom? Vamos mais uma vez, juntos, após a palestra, que possamos aprender com as palavras do Sérgio e que durante essa palestra recebemos todo o tratamento desses amigos queridos aqui presentes, trabalham incessantemente por nós, por dias melhores. Estamos esses fluidos caindo na nossa alma, no nosso corpo. Respiremos fundo.
Acreditemos que dias melhores virão. Todo dia é um recomeço, uma nova oportunidade em nossas vidas. Para trabalharmos, aprendermos, estudarmos, crescermos, nos conhecermos, melhorarmos e assim também ajudarmos nosso semelhante, nossa família, nossos irmãos da matéria e nossos irmãos espirituais. Neste planeta que tanto necessita essa transformação que ocorre diariamente, a cada segundo, a cada instante. Então vibremos sempre, não só aqui nesta casa de amor, mas em todos os instantes em nossa vida. Lembremos que somos sempre amparados pelo Pai, por nossos amigos que nos acompanham, que tanto nos amam e dedicam-se a nós. Acreditemos em dias melhores neste planeta. Neste belo planeta que recebe com tantas alegrias e tanta fartura, mas que ainda em tantos lugares existem tantas necessidades. Muitas pessoas ainda em guerra, por orgulho, por raiva, tanto ódio ainda presente no planeta. Vibremos, vigiemos nossos pensamentos. Tantas pessoas nas ruas, em hospitais. Vibremos por estes irmãos que necessitam tanto do carinho, do amor. A esses queridos irmãos que nos visitam hoje, dependentes, que precisam do amor e da compreensão, de novas oportunidades para seguir seus caminhos, se fortalecer e participar desse trabalho, ajudando e amparando outros irmãos que chegam aqui. Lembremos de nossos lares, queridos, de cada um com suas necessidades, defeitos, mas enxerguemos suas virtudes. Levemos o amor para cada um dentro de nossas casas, onde é o santuário sagrado de amor, onde o aprendizado se faz. Que temos força e perseverança dentro de nossas casas, na educação de nossos filhos, no amparo aos nossos pais, avós, que possamos ser melhores. E que aqui nesta casa abençoada recebam todo o amor desses irmãos queridos para suportarmos no dia a dia as dificuldades. Acreditemos, perseverem. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui neste dia com irmãos, todos aqui de mão dadas, abraçados, com um único só objetivo, de nos amarmos e nos entendermos. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe e nos proteja durante essa semana.